Então, comecei a nossa gravação aqui, oficina de robótica, 10 de junho, certo? De 2021. A gente vai passar por uma breve revisão, né, do que a gente conversou na oficina passada, porque eu tive um probleminha para gravar e não gravou, tá? Mas na oficina passada, que foi na segunda-feira, né, a gente basicamente falou sobre, fez uma introdução, né, ao Arduino, relembrando que ele foi criado bem recente, né, em 2005 na Itália, e foi uma equipe, né, de cientistas que buscavam uma forma de ter um sistema de prototipagem mais barato. Lembrando que a gente falou um pouco sobre protótipo. Alguém se lembra o que era o protótipo? Alguém se lembra de algum exemplo do que é isso? Não. Não? Eu repito, não tem Ai, problema. Pode falar, Cristiano. teve um que eu lembrei que era tipo uns carrinhos, uma cobra. Que eu me lembro também Isso, você tinha lembrou dos drone. projetinhos, né? Isso, muito bom. Um sistema de prototipagem, amores, é quando o projeto não está na sua versão final, tá? É quando você faz tudo que o projeto precisa ter, mas ele ainda está em fase de teste, tá? É muito usado isso, né? Eu tinha dado exemplo nos projetos de aviões, né? As pessoas não criam o avião, né, em tamanho real para testar, porque sai muito caro, né? Então, o que eles fazem é criar um avião em uma escala menor. Então, ele deixa esse aviãozinho menorzinho, coloca isso dentro de um túnel de vento, faz ensaio de turbulência, ensaio de choque de materiais, enfim, que possam se chocar com um avião, por exemplo, um passarinho pode simplesmente entrar numa turbina de um avião, né? Então, eles fazem todos esses testes para ver como que a aerodinâmica do avião vai se comportar, né? Como que a estrutura do avião vai se comportar com aquele choque, com um eventual escoamento turbulento e etc, né? Então, prototipagem, eu gosto desse exemplo do avião para vocês sempre lembrarem. Ah, protótipo, então, é quando eu estou fazendo o meu projeto, mas eu ainda estou numa fase de teste, então ele ainda não está pronto. Isso é muito comum na área da robótica, tá? Você nunca começa o seu robô com ele real, tá? Nunca começa. Geralmente é um protótipo. E a hora que está tudo ok, os testes, você termina, né, o seu projeto. Você passa para o seu projeto final, né? E aí eu comentei para vocês também que o Arduino ele engloba três coisas muito importantes, que é a fácil utilização, você encontra absolutamente tudo que você precisa na internet, né? As pessoas compartilham lá, não é uma coisa fechada, ou que você tem que, digamos assim, reinventar a roda, né? Então você pode pegar muita coisa pronta usando o Arduino. Ele é extremamente barato. Eu até comentei com vocês que antes da pandemia eu cheguei a comprar Arduino por R$ 24. Então, você pensa, uma placa que controla qualquer coisa por R$ 24 é muito barato. E tem outras placas no mercado de outros fabricantes que para fazer a mesma coisa que o Arduino faz, só que elas custam tipo R$ 1.000. Então, vai comparar R$ 24 com 1.000, né? Então, tem nem lógica. E o Arduino ele é extremamente funcional. Funcional quando você fala que você pode aplicar ele para projetos de automação, né? De automação residencial, automação predial, automação veicular. Então, qualquer tipo de automação ele se enquadra. Projetos de robótica. Ele também é muito funcional na parte de educação, que é o que a gente está tentando trazer para vocês, né? Comprar alguns kits educacionais usando o Arduino. Então, você encontra o Arduino assim, um monte de coisa, né? E à medida que eu for passando para vocês os conceitos, né? A gente for conversando um pouco mais, eu vou falando de alguns projetos que eu tive experiência na minha vida, né? Durante a faculdade e depois de formada, eu já participei de alguns projetos de engenharia que envolviam a utilização do Arduino e aí eu vou trazendo para vocês terem uma ideia. Mostrei para vocês que existem vários tipos de Arduino, né? Tem esses Arduinos menorzinhos, né? O menorzinho de todos é esse Nano, ele realmente é pequenininho. Quando eu estiver em casa, eu vou lembrar de pegar dentro da minha caixa de ferramentas o Nano. Eu acho que eu tenho em casa o Nano e o Uno. Vou mostrar para vocês verem que é uma plaquinha bem pequenininha, tá? Então, ela é muito portátil, dá para você colocar, enfim, qualquer tipo de projeto, né? Comentei com vocês sobre a questão de por que tem tanto tipo de Arduino, né, no mercado. Por quê? Porque cada um vai atender um projeto diferente. Por exemplo, se você vai fazer um projeto muito grande, que você precisa colocar muitos sensores, ligar muitos motores, enfim, você geralmente pensa já no Mega, né? O Mega, ele tem muitas portas para você tá pendurando aí, né, seus componentes eletrônicos. Quando já é um projeto menor, que você não precisa muito disso, você já pensa no Nano, que ele é bem mais compacto. E assim por diante, né?
Eles têm outras especificações que a gente vai entrar em detalhes nas oficinas posteriores, que entra, né, mais nessa parte de elétrica. Ah, eu preciso de um Arduino que aguente tanto de corrente, né? Sem queimar, né? Sem ter um curto. Então, você tem Arduinos para essas situações também, ok? Mostrei 2 videozinhos para vocês que eu não vou mostrar de novo, né? Eu vou mandar lá no grupo para vocês, vou deixar esse link lá no grupo para vocês assistirem, que tem os projetinhos que o Cristiano lembrou, né? O da cobrinha, o do carrinho, tem aquela casa toda automatizada, lembra em miniatura, Cristiano? Então, tinha uma casa completamente automatizada, janela, portão, luzes, né? Então, sim, é muito possível fazer isso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre componentes eletrônicos, os componentes eletrônicos que a gente mais utiliza, né, na robótica. O primeiro deles que vocês vão ver muito é o resistor, né? Resistor. Resistor, lembra alguma palavra que vocês conhecem? Não? Lembra nada? Não, não. Resistência? Eu lembro. Hã? Lembra resistência? Lembra o quê? Resiste a alguma coisa, tá? O resistor, meus amores, ele serve no circuito para ele controlar a energia. Vou explicar de forma bem resumida, depois a gente se aprofunda, tá? Mas ele serve para controlar a energia que você está entregando para algum componente eletrônico. Exemplo, onde vocês vão utilizar o resistor. Vocês vão utilizar um resistor quando vocês estiverem montando um circuito que usa LED. LED é uma luzinha, né, pequenininha. Vocês já devem ter visto esse tipo de luzinha em semáforo, por exemplo. Se você olhar um semáforo de perto, ele tem vários pontinhos, né? São vários LEDs, tá? O LED, vocês concordam comigo que não tem nenhum sentido eu pegar um LED, que é desse tamaniquinho, né? E ligar ele direto na tomada? Faz sentido isso? Não. Não faz, possivelmente ele vai explodir, né? Não. Queimar. Então a gente usa um resistor. O resistor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa energia que vem da tomada, ele vai segurar e entregar somente o que o LED precisa, tá? Então, lembra disso, resistor resiste à energia, tá bom? Ele vai segurar, controlar essa energia. Vocês podem observar que os resistores, eles têm umas faixinhas coloridinhas. Isso aqui informa quanto que ele vale, tá? Cada resistor tem um valor, porque vocês concordam que eu posso ter um resistor que eu vou usar num LED, mas outro componente eletrônico, como por exemplo um botão, né? Um botão que eu aperto, eu posso usar um outro resistor, porque às vezes o botão aguenta mais energia do que o LED. Então, eu não posso usar o mesmo resistor, senão não vai funcionar. Então, a gente tem vários tipos de resistor no mercado. E como que eu diferencio eles? Através das cores. Eu sei de cor? Não, né? E eu mexo com esse negócio de resistor, gente, já tem muitos anos. Então, ninguém é obrigado a decorar. Existe uma tabelinha que a gente olha, tá? A gente olha lá, se eu tenho 3 faixinhas amarelas e uma dourada, então ele vale tanto, tá? Isso aqui tudo é pesquisado, ok? Já falei do LED para vocês, então. Vocês já devem ter visto isso em semáforo, em faróis, em sistemas de alarme. Outro lugar, vocês têm modem de internet em casa? Alguém aqui tem Wi-Fi em casa? Sim, eu tenho. Sim. Wi-Fi. Já viu que fica umas luzinhas piscando no modem? Ah, Sim. LED, tá bom? Aqui lá um LED, Uhum. ok? Então, tentando trazer para vocês. Outra coisa também, quando vocês ligam, às vezes, um liquidificador que acende uma luzinha, LED. Enfim, é uma sanduicheira, LED. Que mais? Micro-ondas, geladeira, tudo tem LED. E por que o LED é usado, tão usado assim nos circuitos? Para mostrar pra gente que a coisa tá ligada, tá? Então, ele é muito usado como alerta. Por exemplo, se tem alguma coisa errada, às vezes em alguns sistemas de segurança, eles colocam um LED vermelho. Quando esse LED vermelho é ligado, ele já fala, alerta, tem alguma coisa errada. Ou então, simplesmente para avisar que a coisa tá ligada, tá funcionando, como é no caso do modem, tá? Ele fica piscando os LEDzinhos lá, mostrando o que tá acionado, né, nesse modem, ok? Jumper, olha que palavra bonita. Jumper vem do inglês o quê? Pular, tá? Então, o jumper, eles são uns fiozinhos, né? Como se fossem uns cabinhos de energia mesmo, que você faz, literalmente, a energia pular de um ponto para o outro, né? Então, você pega, por exemplo, se você pegar uma ponta do jumper, não façam isso, tá? Perigoso, mas é um exemplo, enfim, aleatório aqui. Se vocês pegarem um jumper, uma ponta dele, colocar na tomada e colocar outra ponta numa lâmpada, possivelmente vai ligar a lâmpada, né? Está puxando a energia, tá? Mas não faça deixa eu isso, porque testar pega aqui. fogo, tá?
ok? Só um exemplo, enfim, aleatório. O jumper ele é muito fininho, tá, gente? O jumper ele é usado para eletrônica, então é para pequenas tensões, né? Você tá ali com 5 volts, 3,3 volts, no máximo 12 volts, no máximo. Uma energia você tem 110 volts, 220 volts. Então, né, a gente tem cabos específicos para energia, né, que vem da tomada, né? Inclusive, uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês já observaram nos cabos de energia que tem nos postes, vocês já observaram que eles são bem mais grossos do que esses que a gente tem em casa? Ou ninguém nunca observou isso? Mas se vocês tentarem lembrar, já ajuda. Vocês já repararam que os cabos de energia do poste é bem mais grosso? Já. Ah, Ok. não. Depois vocês observam, vocês passam a observar o cabo do poste de energia e os cabos que vocês têm em casa, por exemplo, que passa numa lâmpada. Ou um cabo mesmo que vocês vão ligar o liquidificador, que vão ligar algum componente, ou o cabo do celular mesmo, sei lá, que vocês vão colocar o celular para carregar, melhor exemplo. O cabo, gente, ele é mais grosso à medida que passa mais corrente nele, né? Por isso que eu tô falando, vocês pegam um jumper e colocam na tomada, ele vai pegar fogo, acreditem, um aluno já fez isso na minha frente, tá? Então, ele não suporta corrente elétrica alta, fogo, tá? Por isso que a gente não tem que ter medo de energia, mas a gente tem que respeitar muito energia elétrica, porque é algo perigoso, tá? Então, só uma curiosidade, quando vocês verem um cabo grosso, podem ter certeza que ali tá passando uma corrente elétrica muito alta, tá? Ok, falando um pouquinho mais dos nossos componentes eletrônicos, um outro que a gente vai chegar a utilizar em aula é esse aqui, ó, o LDR. Ele é bem pequenininho, tá? E ele é um sensor, pasmem, pequenininho desse jeito, ele é um sensor. Vou contar para vocês onde tem esse sensor. No poste de luz elétrica, né? No poste como é que chama, gente? Iluminação pública. A palavra sumiu. Num poste de iluminação pública, tá? Você tem um sensorzinho desse em cima do poste, tá? Possivelmente não vai dar pra ver, né? Porque tá lá em cima. Mas o que esse sensor faz? Ele fica observando se tá de dia. Escureceu, ele acende o poste. É isso, tá? Então, ele é um sensor de luminosidade, tá bom? Ele percebe a luz ambiente. Por isso que às vezes acontecem, por exemplo, de nublar, né? O tempo tá chuvoso, aí nubla o tempo, os postes de energia acendem, tá? Porque o LDR tá vendo que tá com pouca luz, aí ele acende o poste, ok? Até aqui tudo bem? Tem que tudo bem. Tá bom. Tudo. Ótimo. Tudo. Vocês estão gostando de conhecer os componentes eletrônicos? Sim. Ó, surpresa, vocês vão ter contato com a maior parte desses componentes eletrônicos assim, ó, mão, tá? Vocês vão pegar eles, vocês vão montar, vocês vão ver ele funcionando, tá bom? Celular também tem? Celular não tem o LDR, tá? É outro tipo de sensor de luminosidade. Tem celular que consegue captar, por exemplo, o meu celular, por exemplo, faz isso. Ele olha a luz ambiente e, de acordo com o que tá a luz ambiente, ele controla o brilho, né? Por exemplo, se está muito claro, aí ele coloca o brilho do celular mais alto para poder enxergar ele, né? Se tá mais escuro de noite, ele coloca o brilho, né, mais escuro para não cansar as vistas. Só que não é o LDR que usa, é outro tipo de sensor, tá? Ok. O sensor RFID. Que sensor que é esse, com esse nome, né, bonito? Gente, esse sensor, aqui eu não sei se está dando para ver para vocês, mas eu tenho uma plaquinha, um chaveirinho e eu tenho um cartão em branco. Então, esse sensor é muito usado em porta de hotel. É aquele que você chega com o cartãozinho, coloca o cartãozinho na porta, a porta abre, tá? É um sensor por radiofrequência, tá? É bem chique, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Eu vou explicar para vocês o que é radiofrequência mais para frente. Vocês vão ver que é bem interessante o funcionamento desse sensor. Outro lugar que é usado. Alguma vez vocês já viram quando tem pedágio, né? E aí o carro passa por uma cancela separada, ele passa e ele não paga nada. Então, ele não paga. Assim, ele passa por uma cancela que não tem gente atendendo, tá? É uma cancela que fica de um lado, geralmente à direita. Ele passa lá, não tem ninguém atendendo, então ele não paga nada, só que a cancela abre, né? Conforme essa cancela abre, cai, depois chega um boleto ou debita da conta da pessoa, enfim, faz uma cobrança automática por ele ter passado no pedágio. Vocês já passaram por pedágio assim? Ônibus, às vezes, usam isso. Muitas das vezes, ônibus Já. intermunicipais.
Gente, é o Passei isso sensor. daí em viagem. Isso, em viagem. É o sensor RFID também, tá? Tem uma etiquetinha em cima do carro, tá? Então, quando você passa, tem uma câmera que enxerga, né? É parecido com o código de barras do supermercado, tá? Mas não é a mesma coisa, mas é parecido, ok? Quem mais? Sensor de presença. Isso aqui, certeza, que todo mundo já viu, principalmente Lâmpada também tem o LDR. onde? Lâmpada. Lâmpada. Nas lâmpadas de É. casa, não. Aquelas lâmpadas que você vê, De poste de iluminação rua. de poste tem. Uhum. É. É a melhor aplicação que tem do LDR é esse tipo, tá? Mas Ah, nada tá. impede que a gente coloque em casa. Imagina que legal, você coloca um LDR e aí se ficar de noite ele acende a sua luz automático, né? Não é muito Mas útil, tá todo porque mundo cego. não é muito útil porque imagina se você sai de casa e ele liga a luz e não tem ninguém lá, né? Enfim, mas é uma É. ideia. Quem entrou agora? Amores? Alguém entrou agora? Nomezinho para colocar na presença, meu bem. Eu vi que entrou alguém. Vou admitir agora. Tá, G Silva. Pode escrever no chat, tá? Aqui. Ah, Eu não vi, Júlia, mas depois eu quero que você mostre lá na câmera, tá? Não tinha visto. Ok, amor, depois você escreve seu nome aí no chat para eu colocar a presença para você, tá bom? Vou dar sequência aqui. Já tá aqui no modo apresentação, né? Sensor de presença. Com certeza todos vocês já tiveram contato entrando em alguma loja. Já viram essa bolinha? É Já, uma quando a bolinha porta branca abre e ela, sozinho. isso, aí ela fica vermelha, tá? Geralmente fica perto do telhado, né? Assim, perto do forro do estabelecimento. Sensor de presença é muito usado em lugares comerciais mesmo, né? Justamente para detectar a presença de algum indivíduo, né? Para o atendente aparecer lá. Tem alguns lugares que, além de ter o sensor de presença, tem uma campainha. Então, às vezes, você entra na loja e faz ding-dong, sabe? Então, eles colocam o quê? O sensor e um efeito sonoro para avisar que chegou alguém. Ok? O que mais? Sensor ultrassônico. Ultrassônico. O que vocês pensam quando vocês ouvem essa palavrinha? Ultrassônico. O que é isso, não, professor? Ultrassom? Vocês conhecem, né? Exame de ultrassom? Não conhecem? Não. Já. Então, mulheres grávidas fazem, quando você tá com algum problema nos rins também, Ah, você faz ultrassom, né? outra coisa. Isso, Outra coisa. tudo bem. Esse sensor, amores, é a mesma ideia do equipamento de ultrassom, tá? Então, ele emite ondas ultrassônicas, né, para alguma coisa. O exame, por exemplo, é para você poder enxergar o que tem dentro do seu corpo, né? No sensor ultrassônico, onde que eu uso? Para medir distância. Olha que legal. Olha coração? olha o coração. Ok, para ver o coração? Esse tal de sensor ultrassônico, esse trem usa no sol também? Em som? Em som, não sei. Eu não sei se usa, meu bem. Eu acho que não, tá? Não consigo pensar em nenhuma aplicação para som. Mas eu vou contar para vocês uma aplicação. Tem uns robozinhos, eu não sei se vocês já observaram, que parece que ele tem uns olhinhos. Os olhinhos do robozinho é isso aqui, tá? O que isso aqui faz? De um lado, você emite uma onda, a onda bate e volta, e o outro lado captura esse retorno dessa onda. Tendo essa ida e essa volta, a partir desse tempo, né, que a onda levou para ir bater e voltar, ele calcula a distância. Então, os robôs usam muito o sensor ultrassônico como olhos. Para o quê? Para ver algum obstáculo que está na frente deles, tá? Então, esse é o segredo, né, do olho do robô. A gente também vai usar em carrinho aqui, tá bom? Então, dá para usar naqueles carrinhos, para os carrinhos não baterem nos outros obstáculos, né? Tudo isso para medir distância, ver o quão perto ou quão longe você está de um obstáculo. Sensor de umidade de solo. O próprio nome já fala para gente. Você pega
essa partezinha assim, coloca, né, enfia na terra e ele fica medindo a umidade ali. Então ele consegue, por exemplo, eu já usei esse sensor num sistema de irrigação que eu contei para vocês, né? Coloca o sensor lá, o sensor vai verificar, o solo tá seco, tá com a umidade abaixo do que devia, então vou ligar uma bomba de água e essa bomba de água vai irrigar essa plantação, tá? Então você consegue usar o sensor e atrelar o uso do sensor a uma bomba, né, para fazer molhar o lugar, ok? Só serve para umidade de solo, né? Se você quiser medir a umidade ambiente, por exemplo, quanto que tá de umidade aqui hoje, né? Vou virar meteorologista. Quanto que tá a umidade do ar hoje? Aí você tem que usar esse azulzinho aqui, tá? Esse aqui ele mede umidade e temperatura, tá? Aí esse outro não serve, ok? O que mais? A gente tem o giroscópio. Olha que nome chique. O giroscópio, eu vou contar para vocês onde vocês têm esse sensor. No celular de vocês, tá? Onde mais tem esse sensor? Em drone, tá? Carrinhos, aqueles carrinhos de controle remoto. De controle remoto. Controle. De controle, tem o giroscópio, né? O giroscópio, gente, ele é um sensor que basicamente, ele identifica giro. Por isso o nome, giroscópio. Girou, ele sabe que tá girando. Tá bom? Então ele consegue pegar a posição, enfim, né? Muito bom para mapas, por exemplo, né? Para mapear algum lugar. Além disso, o uso do celular de vocês. Quando vocês giram a tela e ele identifica, quando vocês usam o celular de vocês como GPS, né? Então ele sabe se você está indo nessa direção, nessa direção. O giroscópio ajuda a identificar esse movimento, tá? Receptor infravermelho, onde vocês têm? Na televisão de vocês, tá? Você tem um LEDzinho transparente no controle remoto da televisão. Quando você aperta o receptor infravermelho que está lá na televisão, ele identifica, né, esse sinal e liga a TV, tá bom? É usado só em televisão? Não. Você pode colocar um receptor infravermelho no ventilador e acionar o seu ventilador. Ah, tá aquele através do pontinho branco que controle. tem na televisão. Ó, tá. Falou comigo, meu bem, ou tá com o microfone É o ativado sem querer? pontinho. É o pontinho branco, aquele branco que fica na televisão. Isso mesmo, isso mesmo. Uhum. A gente Ah, não tá. fica vendo ele, só que ele está recebendo sinais, ele está recebendo ondas infravermelhas, tá bom? É igual a tela também? A tela? É, da televisão? Não, no caso só tem um receptor na TV mesmo. Aí Ah, esse receptor, ele identifica o sinal e liga a tela, tá? É tá. assim que funciona. Que mais? Ar-condicionado também, né? Controle remoto, mesma coisa, receptor infravermelho, ok? Sensor de som. Simples, ele identifica o que? Som. Então você pode usar um sensor desse para ligar a luz da sua casa com palmas. Você pode usar um sensor desse para abrir a porta com palmas ou com batidas, tá? Então ele identifica som, né? Você pode gravar um tipo de som nele e falar, olha, quando você ouvir esse som, Ah, igual faça o dono isso. do Facebook. O dono do Isso, Facebook. O dono do Facebook tem tudo. É, parece o. automatizado. É, Casa de Rei. Isso mesmo, é incrível, não é? E nem fala. Criou o Instagram, que o Facebook criou tudo. Isso, exatamente. Ele tem isso e vocês podem construir isso aqui na sua moradia, tá? Ah, Acreditem, dá pra fazer. o bicho é igual homem de ferro. Bota a mão assim, ó, pega tudo. Pior que é mesmo. Como é que fala? Abertura da porta por leitura ocular, né? Muito chique. É, Não é nem biometria, tá no outro nível, tá? Ou leitura facial. milhões. Exatamente. E esses são os componentes que a gente mais vai falar deles, tá? Então eu trouxe eles, existem só eles? De jeito nenhum, gente, existe uma infinidade de componente eletrônico, tá? Eu trouxe para vocês os que tem mais a ver com os projetos que eu tinha mostrado na oficina anterior e o que vocês vão ter contato mais rapidamente, né? Aqui nas oficinas de robótica, ok? Ficou alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma dúvida. Não. Gostaram de conhecer, ver as aplicações dos sensores? Sim. Sim. Ótimo. Que bom que vocês gostaram. Júlia, ficou lindo. Adorei. Tá? Amei. Pena que não dá, né? Eu, por exemplo, não daria para usar isso. Mas, enfim. Júlia, 17 horas. Já acabou, aham. A aula acaba 4h30, tá, meu anjo?
ok? Ok, meus amores, vou parar a gravação aqui então, já que vocês não têm nenhuma dúvida, pra gente bater papo agora sobre o assunto, tá? E o vídeo não ficar grande.